Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como trabalhar com variáveis na vista do CAS, só que agora com uma questão muito mais simples do que a gente viu no vídeo anterior. Então, é uma questão de hidráulica super simples, apenas para exercitar esse trabalho com variáveis na vista do CAS. Se você é aluno da engenharia e quer aprender mais um pouco sobre a calculadora HP Prime, fica comigo até no final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai achar super fácil. Então eu tenho aqui a minha questão, e a minha questão fala que eu tenho um tubo de 5 centímetros de diâmetro, 30 metros de comprimento, com uma vazão de 9 litros por segundo, né? E água a 15 graus que escoa através desse tubo. O material do tubo é aço inox, ele pede a queda de pressão, que a gente chama de ΔP ou ΔPL, a perda de carga, que é o HL, e a potência de bombeamento para superar a queda de pressão, que é o W pump ou W bomba. Então, é uma questão muito fácil, apenas para a gente exercitar mesmo. Então, vou vir aqui, posso fechar aqui, vou vir para a vista do CAS, aqui no sistema algébrico computacional da calculadora HP Prime, e vou lançar o valor das minhas variáveis iniciais, né, que é a densidade da água, aqui no Shift 9, eu chamo aqui a densidade, que é igual a 999,1 kg por metro cúbico, dou Enter. A viscosidade dinâmica da água a 15 graus, que é o Mi, que é 1,138 vezes 10 a menos 3, e a unidade é quilograma dividido por metro vezes segundo. Eu tenho o diâmetro interno, que eu vou chamar de D, que é igual a 0,05 metros. Tenho o L, que é o comprimento do tubo, que é 30 metros. Tenho a viscosidade, na verdade, a rugosidade absoluta, que é igual, colocar uma fração aqui, 0,02 milímetros. 0,002 milímetros, é quase liso isso, meu. Sabe, é praticamente liso, dividido por 1000, para converter para metro. Eu tenho o Q, que é a vazão, que vai ser 9 vezes 10 a menos 3. Opa, deixa eu tirar essa fração. 9 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Então, a partir daqui, eu posso começar a calcular. Eu já lancei as minhas variáveis iniciais, né, que são os valores que o meu enunciado me deu. E eu vou vir aqui agora e eu vou escrever que a velocidade de escoamento ela é igual a fração, ela é igual a vazão dividido pela área. E a área ela é π, que multiplica o diâmetro do tubo ao quadrado, dividido por 4. Então é 4,58 metros por segundo. Escrevo novamente, V é igual a esse valor aqui. Pronto. Com a velocidade, eu posso calcular o número de Reynolds, que eu vou chamar de R. Então eu escrevo que R é igual a densidade vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica. Então, 201.209. Escrevo novamente aqui R é igual a esse valor aqui. Pronto, agora eu posso calcular já o fator de atrito. O fator de atrito é o cálculo mais difícil, né, dessa questão, que é um cálculo iterativo, tendo em vista que meu Reynolds tem esse valor, meu escoamento é turbulento. Então eu tenho que fazer o cálculo através da equação de Colebrook-White. Eu posso vir aqui, venho em Resolve, vou copiar essa fórmula que já está prontinha, Shift Copy, ESC, CAS. Venho aqui e eu vou na minha caixa de ferramenta, vou no Cat, aqui no Soft Menu, e vou no comando Fsolve. Lembrando que o cálculo iterativo, não só o fator de atrito ou qualquer outro que você for fazer na calculadora, você vai usar o comando Fsolve. Então eu vou colar, Shift Paste, seleciono, vou trocar o F maiúsculo por um F minúsculo. Por quê? Porque na vista do CAS, todas as minhas variáveis são letras minúsculas. Novamente aqui o D, que está maiúsculo, por um minúsculo. O Reynolds também. E aqui de novo o fator de atrito, que é o F. Vou sair do parênteses, vírgula, F. Estou escrevendo o meu argumento, né, que é a minha variável que eu quero que o Fsolve calcula. E vou falar que ela é igual a 0,03. O que significa isso? Que eu estou iniciando o meu cálculo iterativo com F igual a 0,03. Posso sempre iniciar meu fator de atrito para escoamento turbulento com esse valor quando eu estiver usando esse comando? Sim, você pode. Dou Enter e ele me dá o valor 1,594 vezes 10 a menos 2. E eu escrevo que F é igual a esse valor aqui. Pronto. Então agora eu já posso fazer o cálculo do meu ΔP. Eu vou vir aqui, eu vou escrever aqui, ó, ΔP, que é igual a uma fração. Meu ΔP, ele é o fator de atrito, vezes o comprimento do tubo, vezes a densidade do fluido, tá aqui,
vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes o diâmetro. Dou Enter. Deu 100,4 kPa, aproximadamente. Então, eu vou escrever aqui novamente ΔP, que é igual a esse valor aqui. Posso calcular, então, minha perda de carga da tubulação, que é o HL. O HL ele vai ser igual o ΔP dividido pela densidade do fluido vezes a gravidade, onde eu vou chamar a gravidade Shift Units Física, valor da gravidade. Enter, 10,24 metros. Escrevo novamente aqui, né? HL, que é igual a esse valor aqui. Beleza, agora posso finalizar aqui com o W bomba, ou a potência da bomba, para superar a perda de carga, né? Então, eu venho aqui e escrevo WB, que é igual a vazão volumétrica, vezes a densidade, vezes a gravidade, vezes o HL. Prontinho. Só conferindo aqui. Tá lá, 903,5 watts. E escrevo aqui, novamente, WB, que é igual a esse valor, né? O que é importante saber antes de encerrar o vídeo? Aonde estão salvas, né, essas variáveis? Então, essas variáveis, para você acessar elas, você vai apertar Shift, caixa de ferramenta. Você está acessando a memória da calculadora. Desço aqui em variáveis do CAS e tá todas lá, o diâmetro, o HL, o L, o Q, o V, o WB e o ΔP. Todas as variáveis aqui. Posso voltar para o CAS e encerramos o nosso vídeo. Gostaram do vídeo, pessoal? Quem gostou, deixa um like, me segue no canal, ativa o sininho para assistir novos vídeos da utilização da calculadora HP Prime com foco na engenharia. Fui, um abraço!